Olá, bem-vindos mais uma vez ao mundo da radiologia torácica. Meu nome é Mauro Esteves. Hoje nós vamos abordar a estratégia tomográfica no estadiamento do câncer de pulmão. É uma aula muito longa, nós vamos dividir em duas etapas para ficar mais confortável para vocês. Vamos começar já de sola, mostrando a oitava edição do TNM para câncer de pulmão. A princípio parece uma coisa muito confusa, muito misturada. Eu estou vendo aqui coisas repetidas, obstrução parcial de vias aéreas, aqui também tem obstrução. E é isso mesmo, a gente vai ver que é isso mesmo. O que importa aqui é o seguinte. Eu vou, a partir do momento que eu for esmiuçando essa tabela, eu vou mostrar qual é a importância que o radiologista tem em descrever tudo isso, não só o tamanho, mas as características do tumor. E a gente vai chegar à conclusão que com essas características ele pode ser mais periférico ou mais central. Né? Vamos ensinar como é que a gente vê os linfonodos, como é que a gente pesquisa metástase, seja metástase para o mesmo lobo, para o mesmo pulmão ou metástase torácica. Eu vou mostrar a importância de cada uma dessas coisas para que o oncologista e o cirurgião torácico estabeleçam o estadiamento que o paciente está. Qual o estadiamento? Imaginológico. Existe o estadiamento clínico, aquele que o clínico pneumologista faz no momento que ele está conversando com o paciente, examinou o paciente, está de posse de vários exames. Ele sabe a reserva respiratória dele, sabe se ele suporta pneumectomia, ou lobectomia, ou só segmentectomia, se ele vai suportar quimio e rádio. Né? Então, ele já tem um estadiamento na cabeça dele, uma probabilidade de malignidade. Então, ele já tem tudo isso na cabeça dele e já tem um estadiamento clínico na cabeça. Depois vem a nossa parte, o estadiamento imaginológico, que tem falhas. Nós vamos ver que a gente às vezes fala que existe uma probabilidade muito grande da pleura estar acometida e ela, na cirurgia, não tem invasão da pleura. A gente questiona se a gordura mediastinal está infiltrada, está comprometida, e não está. A gente acha que um linfonodo está normal e está doente, né? Porque ele era pequenininho, mas está doente. Então, o oncologista, o cirurgião torácico, o pneumologista, eles sabem que existem falhas, mas é o que a gente tem de ferramenta hoje para poder estabelecer um estadiamento. É isso aí, é o tamanho, o grau de invasibilidade, o espalhamento à distância e o comprometimento linfonodal. É isso que a gente tem à nossa disposição no momento. Da sétima para a oitava, algumas mudanças ocorreram logo no tamanho do tumor. Né? Eles perceberam, em evidência, né, baseado em evidências, com o advento de novas técnicas cirúrgicas, aprimoramento da anestesia, tratamentos quimioterápicos com imunoterapia, eles começaram a ver que conseguiam resgatar pacientes ou melhorar a qualidade de vida ou quantidade de vida em função de um tamanho diferente. Agora você consegue ter uma resposta melhor. E trocando em miúdos, aqui, olha, não importava se ele era de 3 a 5, agora faz importância, 3 a 4 é menos agressivo do que 4 a 5. Então, esses aqui responderam melhor a essas técnicas novas de tratamento. Né? Com isso, agora surgiu um T4, que não existia T4, agora de T3 passou a ter um T4, que é um tumor maior que 7 centímetros. Em relação ao tamanho, T4 já existia por outros motivos. Muito bem, então se diz respeito ao tamanho. Mas não é só o tamanho que mudou. Essa oitava edição, ela modificou alguns critérios também quanto às características desses tumores. Não basta mais você falar que existe uma lesão pleural. Tem que dizer qual é a extensão dela. 4 centímetros, até 4 centímetros, ou entre 4 e 5 centímetros. Não basta dizer que tem metástase exclusivamente pulmonar. É para o mesmo lobo ou metástases para lobos diferentes do mesmo pulmão? Porque se for para o pulmão contralateral, já é outra doença. Pulmão contralateral já é um outro estadiamento. Então, nós vamos nos adiantar e falar isso. Metástases extratorácica ou metástase para pulmão. Ou então efusão pleural maligna. Aqui, então, esses dois pacientes aqui pertencem a um grupo diferente desse aqui. Os dois prognósticos são muito ruins, como a gente vai ver, mas esse aqui é pior. Esse aqui é pior. E quanto aos linfonodos? Quanto aos linfonodos, por enquanto não mudou nada. Eu estou vendo o paciente que não tem envolvimento linfonodal, o paciente que tem envolvimento hilar homolateral, mediastinal homolateral e mediastinal contralateral.
com todas as falhas. Linfonodo pequeno, que eu acho que não tem nada e está doente, linfonodo grande, que está com uma tuberculose, ou é constitucional, ou é insuficiência cardíaca, tem outras causas para aquele linfonodo estar mais gordinho. Tá? Mas em breve, isso aqui vai mudar. Porque eles estão vendo que existe uma diferença se você tiver na cadeia N1, que é o hilar, se você tiver o comprometimento dentro de uma cadeia N1 isolada, por exemplo, pré-hilar. Ela é hilar, mas é pré-hilar. Não, mas agora eu estou tendo pré-hilar e retrohilar. Ah, então agora tem duas cadeias envolvidas. Aquela hilar quase chegando ao carinal, naquele limite com o carinal. Aí eu tenho lá na ponta do hilo e tenho essa também. Então tem múltiplas cadeias. Isso parece fazer a diferença. Parece fazer diferença. Você tem um N2 sem ter um comprometimento N1. Não quer dizer que o hilo esteja saudável. Eu não estou vendo envolvimento linfonodal no hilo. A gente chama isso de skip metástase, uma metástase que pulou o hilo e foi direto para o mediastino. A gente sabe que lá na frente, aquele paciente, se você deixar quieto, ele vai ter a invasão. Ela existe, mas não estava perceptível. Não tem muita explicação anatômica quanto à drenagem linfática para explicar uma lesão N2 sem ter o N1. Mas aqueles em que você não consegue enxergar o N1 têm um prognóstico aparentemente melhor do que aqueles que você enxerga envolvimento N1. E se o N2 não for único, for múltiplas cadeias? Não é só o paratraqueal, tem o infracarinal, tem o no subaórtico. Bom, aí já é o N2. B, porque tem múltiplas cadeias. Então, eles estão percebendo que existe talvez uma importância estatística, uma relevância estatística, que vai ser, obviamente, confrontada com outros trabalhos. Né? Mas, em breve, se isso aí realmente se confirmar, a gente terá uma 9ª edição com essas modificações já. Muito bem. Mas essa tabela está começando já com T1 minimamente invasivo ou um T1A que é menor ou igual que 1 centímetro. Mas existe um estadiamento que precede a esse. São 2 estadiamentos, na verdade. O câncer oculto, que é aquela lesão que você não encontra, mas você tem positividade no escarro ou no lavado broncoalveolar. Ou você tem uma área do pulmão que está inacessível, uma estenose brônquica, e você não consegue ultrapassar o broncoscópio, você não consegue ver o tumor, você olha para a radiografia também não vê a tomografia não consegue enxergar, mas ele tem célula positiva no escarro. Né? Outro estágio é o 0, é aquele paciente que tem um tumor pouco infiltrativo na parede do brônquio, então está restrito à camada mais superficial, na mucosa, então ele vai ser um estágio 0. Ah, claro, os dois têm que ser estágio desde que não haja envolvimento linfonodal, nem M, nem M1A, nem M1B. Ele tem que ser M0. Certo? Muito bem. Dito isto, vamos ver esses aqui que é o que nos interessa. Porque aquele oculto a gente não vai conseguir medir, não vai conseguir falar nada mesmo. Eu vou aqui botar 2 pacientes. Os 2 têm obstrução parcial das vias aéreas. Vocês perceberam isso? Vocês vão relatar isso no laudo de vocês. Só que repare o seguinte. Se um desses, vamos supor que esses 2 doentes sejam N0, eles não têm envolvimento linfonodal. Um deles tem um tumor de 3 a 4 centímetros. Então está de acordo, ele tá no mesmo plano aqui, porque se ele tiver um tumor pequeno, mas tiver obstrução parcial, ele já é um T2A ou no mínimo um T2B também, porque isso pertence aos 2 universos. Tá certo? Mas não, eu medi lá, deu 3,5. Então ele é um T2A. Bom, T2A com N0, o estágio dele é 1B. Guardem isso na cabeça, esse paciente é 1B. Agora, de novo, os 2 pacientes com obstrução parcial de vias aéreas com N0. Isso aqui o que está demonstrando? Que ele tem uma obstrução parcial num bronco central. Ele não é um tumor periférico. Não é periférico. Tá certo? Muito bom. Então, eu posso estar diante então, de um T2A, um T2B, mas eu meço o tumor e vejo que ele tem 4,5 centímetros. Ah, bom, então ele é um T2B. Ele não é mais um T2A. E agora, quando eu cruzo o T2B com N0, o estágio piorou. Ele era 1B, agora ele é 2A. Eu tenho pacientes, não importa se ele tem tamanho entre 3 e 4, de 4 a 5. Em outras palavras, entre 3 e 5 centímetros. Todos os pacientes que tiverem tumor desse tamanho,
ou que tenham essas características, desde que não tenham, tá vendo essas características? Mesmo essa aqui, ó, com uma extensão acima de 4 centímetros, menor que 4 centímetros, ou entre 4 e 5 centímetros, não importa. Estou botando todo mundo aqui na mesma panela. Desde que você não encontre nada disso aqui, que vai botar ele no estágio mais avançado, eu vou estar diante de um T2A ou um T2B. Não importa se ele é T2A ou T2B. Se ele for N1, não importa. Se for N0, vai importar. Mas se ele for N1, todos serão 2B. Tá certo? Por outro lado, se eu tenho um paciente N1, mas com tumor maior ainda, entre 5 e 7, ou eu tenho essas características aqui mais agressivas, mesmo com metástase para o mesmo lobo, mas eu não tenho estas características que colocariam ele num outro patamar. Então, eu já concluí que ele é um T3. Bom, cruzando o T3 com o N1, ele nem é mais agora um 2B, ele agora é um 3A. Ele piorou mais ainda. Tá certo? Paciente N3. Vou descer aqui para não atrapalhar aqui a minha imagem. Eu nem sei se muda para vocês, mas vou botar assim mesmo. O N3 é sempre um mau prognóstico. Cara, o paciente tem linfonodo acometido no mediastino contralateral à lesão. É muito ruim esse prognóstico. Tá? Ele, teoricamente, não vai se beneficiar com cirurgia, a não ser algumas cirurgias paliativas, como a gente vai falar ainda mais adiante. Então, se ele é um N3, não importa se ele tem um tumor entre 1 e 5. Não importa qual característica ele tenha, desde que ele não tenha estas características ou estas dimensões, claro. Então, ele sendo N3, não importa se ele é T1 ou T2. Ele será sempre um paciente 3B, que é pior do que aquele último que nós vimos, que era 3A. O mesmo paciente N3, se ele for um tumor ainda maior, ou ele tiver alguma dessas características aqui, não importa se ele tem essas características aqui, mas desde que ele não tenha estas aqui, que coloca ele num patamar pior, então ele será um T3 ou um T4. Não importa se ele for N3, porque todos eles serão 3C. Entenderam? Vocês já estão se perguntando assim, bom, então quando eu souber que ele é um N3, eu não preciso ficar preocupado muito aqui entre 5 e 7, eu só preciso falar se ele é entre 5 e 7, não preciso falar se ele é maior que 7. Não, a gente vai ver que isso tem importância. Tá? Continuando. Eu descobri que o meu paciente tem uma efusão pleural ou pericárdica maligna, ou eu encontrei uma metástase para o pulmão contralateral. A princípio, ele já é um M1A. Se ele não tiver metástase extratorácica, aí eu confirmo. Realmente ele é um M1A. Não importa o tamanho. Não importa se ele também tem essas outras características. Em outras palavras, não importa o T. Desde o T1 até o T4, não importa. Não importa qual o estagiamento linfonodal dele. Ele sempre será um 4A, que é péssimo. Se eu encontrar um paciente com metástase óssea ou uma metástase extratorácica, ele será um M1B. Não importa o tamanho, não importa as características, não importa o T, então, em outras palavras. Não importa se ele tem características de M1A. Não importa o estagiamento linfonodal, ele será um 4B, que é pior ainda do que o 4A. Então, ele pode ter metástase e ter também invasão parietal, ou ele tem uma telectasia obstrutiva. Não importa. Ele é um M1B, ele já tem isso aqui, ele já é um 4B. Agora sim, vou voltar àquela pergunta que vocês devem estar se fazendo. Bom, se eu encontro um paciente nesse estágio aqui, isso quer dizer que eu não preciso medir. Para que eu vou medir? Não tem importância. Eu já sei que ele é 4B, não importa o T dele, ele já é 4B. Não, mas é importante, porque até esse paciente aqui merece tratamento. Ele não merece tratamento cirúrgico, ou talvez mereça um tratamento cirúrgico paliativo, como nós vamos ver. Mas ele é assim mesmo, você tem que ter o tamanho daquele tumor até para fazer o controle do tratamento. Saber se ele está respondendo ao tratamento ou não. Então, é muito importante que você continue atento às medidas do tumor, mesmo com essa péssima notícia.
Você abriu o exame e já viu uma metástase para o externo. Puxa vida, coisa horrível. Vou lá medir o tumor. Bom, e as características? Não deve ter muita importância. Tem. Porque vamos supor que ele tenha invasão da parede e esteja morrendo de dor. Ele pode ser que ele não vá se curar com a cirurgia, mas uma toracectomia pode aliviar ele da dor. Se ele tiver uma invasão da coluna vertebral com compressão medular, ele vai se beneficiar com neurocirurgia ou com radioneurocirurgia, né, para aliviar a compressão da medula. Se ele tiver uma metástase cerebral ou tiver com convulsão, você não vai tratar metástase cerebral? Né? Então, todas essas coisas têm que ser medidas direitinho e descritas, porque isso pode fazer diferença na vida. Paciente com uma lesão pleural, com doença metastática para pleura, com derrame pleural intratável, você não vai fazer uma pleurodese nele? Então, você tem que dizer que tem um derrame pleural, que o derrame pleural voltou depois da toracocentese. Os linfonodos é a mesma coisa. Você tem que mostrar que aqueles linfonodos estão maiores, menores e tal. Não esqueçam que em doença maligna, nós vamos ter uma aula sobre o acompanhamento das doenças malignas no tórax. Todas, linfoma, leucemia, o câncer, doença metastática de sítios extratorácicos. Nós vamos discutir tudo que a gente tem que falar no tórax relacionado a isso. E aí vocês vão ver que existem respostas paradoxais. O paciente que reduz o tamanho do tumor e a metástase cresce, ou uma metástase está desaparecendo e outras estão pipocando. A gente vai entender isso quando a gente estudar a doença metastática, a gente vai entender que isso é possível, essa resposta paradoxal, e qual a explicação para que isso ocorra. Né? Então, de qualquer forma, tudo isso tem um valor evolutivo. A gente tem que descrever o que está acontecendo com os linfonodos, porque eles podem estar crescendo a despeito da lesão principal, primária, pulmonar, está reduzindo de tamanho. Então, o paciente e o oncologista merecem saber que ele está diante de uma resposta paradoxal. A gente, em 2016, já sabia que o prognóstico ia piorando muito em 5 anos. Né? Olha como, aqui, de qualquer maneira, 1% de sobrevida em 5 anos no estágio 4, né? Que era o paciente com metástase. Vamos ver como é que isso mudou agora. Hoje em dia, a gente até simplificou. A American Cancer Society ela pegou os pacientes de 2009 e 2015 de não pequenas células e classificou mais eles em forma localizada, uma forma regional, uma forma à distância e a combinar. De qualquer maneira, a distância de 1% já passou para 6%. Só com a melhora dos tratamentos quimioterápicos isso já foi possível. Parece que não é nada, mas você, se fosse o paciente, você gostaria de ter passado de 1% para 6%. Né? E por que a gente está botando aqui não pequenas células? Porque existe também o prognóstico para pequenas células, que obviamente é pior. Né? Confrontando com o outro, a gente vê que é pior. O não pequenas células tem uma forma combinada de sobrevida de 24%, a combinada aqui é de 6%. Essa aqui é uma doença sistêmica, né? O tumor de pequenas células é uma doença sistêmica. Aí você também deve estar se perguntando, bom, se é uma doença sistêmica, que não vale a pena fazer cirurgia, não vai se beneficiar, mas não precisa ficar falando muito do TEDO, precisa pelos mesmos motivos. Ele merece saber que ele não tem metástase à distância, ou se surgiram metástases que o tratamento não está dando certo. Todo mundo merece saber isso. Tá certo? Muito bem. Então, nós vamos aprender aqui como é que a gente determina o tamanho deles corretamente, como é que a gente expressa o quão central é o tumor, se ele é periférico, se ele tem uma posição mais central, desde que não esteja a 2 centímetros da carina, ou menos que 2 centímetros, isso vai fazer diferença. Então, vamos aprender como é que a gente mede isso. O grau de invasibilidade das estruturas periféricas, ou mais centrais, mas aqui é considerado periférico porque ainda está no pericárdio. Então, lesões pleuroparietais ou do pericárdio. Se ela é invasiva central, então se ela tem invasão do mediastino, do coração, do esôfago, carina, traqueia, do diafragma e da coluna, como é que a gente determina isso? Como é que a gente descobre isso? Como a gente descreve? Vamos ver qual é a facilidade ou a dificuldade de você dizer que aquele derrame pleural é reacional ou é de natureza maligna, assim como o pericárdio. Vamos mostrar quais são os recursos que nós temos para descobrir essas metástases, sejam elas pulmonares, para o mesmo lobo, para o mesmo pulmão, para o pulmão contralateral, ou quais são os métodos que nós temos à disposição hoje para descobrir metástases à distância. E, por fim, nós vamos descrever
o envolvimento linfonodal. Muito bem. Começando pelo tamanho, a radiologia convencional ela já mostrava para a gente que a gente tinha um tumor menor que o outro, e tal, dava para medir. E aí o máximo que a gente conseguia às vezes dizer é o seguinte, é nódulo ou massa, menor ou maior que 3 centímetros. Era isso que a gente falava. E nessa época realmente não havia muita importância nisso. É claro que hoje você faz a radiografia convencional, surpreende o tumor, você pode até dar medidas, mas é óbvio que esse paciente vai ter que fazer tomografia. E quando você faz a tomografia, você vai se confrontar com nódulos pequenos e massas pulmonares já, claro. A volumetria é uma promessa, ela ainda não consegue fazer uma reprodutibilidade. Você não consegue fazer a mesma volumetria em aparelhos diferentes, em estações de trabalho diferentes, com técnicas diferentes, e acreditar que você está fazendo um controle adequado, confiável. Então, enquanto isso não acontecer, mas é uma promessa, é um método muito interessante, ele dá uma precisão de 3 casas decimais, não importa se ele inclui vaso ou coisas que não eram pertencentes ao tumor, porque ele vai fazer exatamente isso no próximo exame. Mas para isso você tem que fazer no mesmo aparelho, com a mesma técnica, o mesmo grau de inspiração, entendeu? Com o mesmo software, tudo igualzinho, senão não dá certo. Tanto para nódulo sólido quanto nódulo misto ou o nódulo não sólido, que é o de vidro fosco homogêneo. Eu recomendo que vocês leiam esse trabalho aqui. Pode dar uma pausa agora no filme e fotografar a tela. Ele ensina como é que se faz as medidas, né, tanto do nódulo sólido como os subsólidos, né, seja um subsólido puro, né, ou não sólido, ou semissólido, que é o misto, né? E reparem que ele ensina que quando ele é misto, se o maior eixo do não sólido é esse e o sólido a porção sólida é essa, você não vai obedecer o mesmo eixo, você vai fazer eixos diferentes. E você deve dar o maior e o menor diâmetro, ainda que para o estadiamento a gente já tenha entendido que é o maior diâmetro. Mas então por que eu forneço os dois? Porque, na realidade, eu tenho que fazer controle evolutivo depois. Eu já tenho um estadiamento, agora eu quero fazer o controle para saber se aquele tumor está diminuindo ou não. Então, eu tenho que ter as duas medidas. A dificuldade aqui é a seguinte. Primeira dificuldade. Essas linhas de extensão pleural, esses envolvimentos linfáticos, sejam eles por linfangite peritumoral ou linfangectasia peritumoral obstrutiva pelo tumor, elas confundem a gente. A recomendação é que você não as inclua. Você vai incluir a porção sólida do tumor. Então, daqui até aqui também. Tá certo? Nos 3 eixos, para você descobrir qual é o verdadeiro maior eixo, maior dimensão deste nódulo. Então, não basta você procurar no axial qual é o maior eixo, talvez seja esse aqui. Aqui agora, nesse plano sagital absoluto, eu vou explicar por que tem que ser absoluto, esse aqui seria o diâmetro maior. E aí, no coronal absoluto, eu vou ter essa medida. Eu vejo qual é a maior, é essa que vai no meu relatório. Então, se eu tenho um nódulo meio inclinadão lá, eu tenho que fazer um corte axial absolutamente retinho. Eu não posso modificar esse meu eixo para pegar o que eu acredito ser o verdadeiro maior eixo do nódulo. Por que eu não vou fazer isso? Porque o próximo médico que for fazer essa medida não vai necessariamente usar a mesma inclinação aqui. O nódulo pode ter retraído e deformado, então você já não vai ter a mesma inclinação. Mas se todo mundo medir num corte axial absoluto, todo mundo vai chegar à mesma medida. Mesma coisa se você vai programar uma reconstrução sagital. Então, o nódulo está aqui, eu vou fazer um sagital absoluto. Eu não vou fazer um sagital oblíquo para compensar a inclinação do eixo do nódulo. Tá certo? Isso é importantíssimo, importantíssimo. Essa medida aqui, obviamente, vai ser maior do que essa daqui. Então, vai parecer que o doente melhorou. Ou então, você estava com essa medida, ele até diminuiu, mas o próximo colega quis medir assim. Aí parece que o tumor piorou. Então, não pode acontecer isso. Então, agora a gente já aprendeu a medir. Tá? Bom, vamos ver quais são os critérios para saber se um tumor é bem periférico ou se ele já está numa via aérea mais central. Bom, aqui não há dúvidas, né? Um tumor bem periférico.
A sua preocupação agora é a lesão pleural e lesão parietal. Né? Um periférico aqui, a sua preocupação é a invasão pleural, pericárdica e mediastinal. Mas a gente está questionando aqui é só a distância que esse tumor tem de uma via aérea mais central. Em outras palavras, esse é um paciente que se beneficia com segmentectomia ou lobectomia? Ou ele é um paciente que precisa necessariamente fazer pneumectomia ou, às vezes, bilobectomia, que isso ocorre no pulmão direito? Eu posso tirar o lobo superior e médio simultaneamente. Esse aqui, se tem uma pneumonite obstrutiva, eles foram já para a broncoscopia, já sabem que é tumor e já estão fazendo o estadiamento deles. Tá? Eu já sei que esse tumor está numa via aérea mais central. Ela pode estar restrita ao bronco do lobo superior. Esse aqui pode estar do bronco do lobo superior e médio. Não sei, eu tenho que ver os cortes mais lá para baixo, mas estou vendo que o apical do lobo inferior está aerado. Aparentemente não comprometido. Então, esse aqui é lobar e esse aqui é, no mínimo, lobar, mas pode ser bilobar. Esse aqui fez uma telectasia segmentar, não é lobar. Aí você diz, então está no bronco segmentar. Não, mas olha, ele tem uma protrusão para a extremidade distal do bronco principal. Então, ele é central já, ele está no bronco principal. Com certeza, não preciso nem medir, não vou nem medir aqui, está mais de 2 centímetros da carina. Esse aqui tem uma telectasia exclusiva do lobo superior, o lobo inferior está aerado, o tumor está aqui, ocluindo o brônquio, obviamente que ele já está muito próximo ou já está no brônquio principal, na extremidade do brônquio principal. De novo, longe da carina. Esses aqui tem uma atelectasia completa dos pulmões, do pulmão. Então, é óbvio que a lesão é bem central, é no brônquio principal. Não tem nada aqui aerado no pulmão esquerdo. Esse tem até aquela imagem da amputação do brônquio, não sei se vocês estão conseguindo ver aí na televisão de vocês. Tá? Tem a amputação do brônquio aqui, sinal clássico que a gente procurava sempre, quando a gente não enxergava por causa da técnica, que se você faz mais penetrada, que você não enxerga nada nesse pulmão, já está ruim aqui para ver esse pulmão. Então a gente tinha essa dificuldade. Com o advento da radiologia digital, você pode agora maquiar essa radiografia e ver bem isso aqui, ou então penetrar tanto. Não é, você não penetra, você está maquiando, é um pós-processamento, para você enxergar o coto do brônquio aqui. E era o recurso que a gente tinha para dizer se essa lesão estava próxima da carina e não estava. Era esse o recurso que a gente tinha. Reparem que você tem uma lesão no brônquio principal, não está causando nem atelectasia, nem pneumonite obstrutiva, não está causando nada. Mas ele está numa via aérea central. Ele tem que ser interpretado como tal. Tá certo? Então ele está no brônquio lobar, a mais de 2 centímetros da carina. Mesmo sem pneumonite obstrutiva, sem obstrução parcial das vias aéreas ou completa das vias aéreas. Esse aqui tem um fenômeno interessante. Eu mostrei esse slide aqui numa aula de atelectasias, né? Que eu mostrei que uma lesão brônquia principal, central, ela pode ser grande o suficiente para não deixar o ar sair no colapso do brônquio na respiração, mas durante a inspiração o brônquio distende e o ar consegue passar pelo tumor. Então, o ar entra, não sai. Então, ocorre um aprisionamento aéreo, então uma hiperinsuflação valvular. Tá certo? Não é todo mundo que vai para esse estágio para depois ir para a telectasia. Você pode ir direto para a telectasia. Tá? Uma vez que você estabeleceu o limite do tumor no brônquio principal, ou pelo menos bem próximo do brônquio principal, já que o lobo superior está aerado, é basicamente restrito ao lobo inferior, mas ele está aqui, ó, invadindo um pouco o brônquio do principal. E aí a gente, com as reconstruções, a gente consegue ser muito feliz na documentação disso e, inclusive, na obtenção de medidas curvas, que são muito mais fidedignas do que uma linha reta traçada daqui até aqui. Tá certo? A gente pode fazer broncoscopia virtual também. A gente pode caminhar durante a progressão da broncoscopia até alcançar o limite do tumor. E aí você pode ir puxando, é igual o pneumologista faz, ele vai puxando o broncoscópio, aí você, plum, marcou a carina. Então, ele consegue estabelecer direitinho pela milimetragem do endoscópio, ele sabe direitinho quanto que ele migrou. E a gente também consegue ter essa informação nesse software aqui. Muito bem. Quão fácil ou difícil é dizer que a pleura está envolvida? E uma vez que ela esteja envolvida, está envolvida, é um espessamento reacional
ou é um espessamento tumoral invasivo? É fácil medir a extensão? E a lesão da parede? Como é que a gente define que está com invasão parietal? Se é fácil ou difícil a pleura, deve ser fácil ou difícil o envolvimento do pericárdio. O envolvimento do nervo frênico, ele é quase sempre por manifestação clínica ou a imagem que você vai ter da paresia ou paralisia do músculo diafragma. Se o paciente for submetido a uma biópsia percutânea, orientada pela radiologia convencional, eu tive que me afastar porque acho que eu ampliei demais esse slide, de perto fica feio de ver. Tive que me afastar um pouco. E aí o procedimento causou um pneumotórax. Pô, as coisas chatas, acontece. Tá? Mas olha, pelo menos eu sei o seguinte, a pleura parietal eu posso jurar que não está doente. E olha, acreditem ou não, isso era feito antigamente, era proposital, você causava um pneumotórax para saber isso. Esse aqui, ó, a mesma coisa, foi fazer a biópsia, aí pegava muito material necrótico, com lesão escavada, então fez repetidas punções, fez pneumotórax também. Esse aqui acabou sendo drenado. Olha o tumor aderido à parede. Apesar do colapso pulmonar importante, o tumor ficou fixo na parede. Então, ele já tem envolvimento da pleura parietal. Bom, mas a gente não vai ficar causando pneumotórax nos nossos doentes da tomografia. Então, o que a gente pode julgar é o seguinte: descrever as linhas de extensão pleural. Tem que descrevê-las. Mesmo que você não enxergue nada na pleura. Tem que falar que tem esse... O médico tem que já ficar ressabiado quanto ao fato de que possa existir pelo menos a pleura visceral acometida. Aí você olha para a superfície pleural, opa, justamente nesse ponto tem um espessamento focal importante, não é nem uma coisa milimétrica, é uma coisa importante. Esse daqui, olha, dificilmente isso será um falso positivo. Dificilmente. Principalmente quando o contorno pleural for regular. Por incrível que pareça. Vou mostrar por quê. Olha esse daqui. Esse aqui não só foi possível dizer que existe uma extensão pleural com reação pleural junto à lesão, como também foi possível medir essa extensão de acometimento pleural. Eu não meço aqui, eu meço na superfície pleural. O que acontece é que essas linhas de extensão pleural, elas podem vir acompanhadas de reação desmoblástica, seja por linfangite peritumoral, que tem uma tendência a causar fibrose, a linfangite pulmão com linfangite carcinomatosa. Vocês reparem, vocês vão ver que aquele pulmão ele é um pouquinho menor do que o outro pulmão. Tá? Ele fica mais rígido. Então, ele pode fazer retração da pleura visceral e aumentar o espaço entre a pleura visceral e a pleura parietal, que fica repleto de líquido. Isso tudo opaco dá a impressão de que essa pleura está espessada. Então, existe a possibilidade de você estar vendo a reação pleural, mas ela ser simplesmente retrátil. É um pseudo-espessamento reacional por tração. Esse é o nome completo dessa entidade. Tá? Um ou outro aqui você vai descobrir que tinha invasão da pleura e o outro não tinha. Por exemplo, esse aqui é mais importante do que esse aqui. Este tinha invasão da pleura visceral e esse não tinha. Então, tamanho não é documento para isso, tá certo? Bom, então é difícil dizer se tem envolvimento pleural, mas você não vai falar que tem, você vai falar que tem uma reação pleural adjacente. Destruição da costela na radiologia convencional, é óbvio que tem invasão da parede. Esse espessamento pleural absurdamente grande, visto a radiologia convencional, não é comum em doenças não neoplásicas. Então, já tem aqui uma comprovação bem de alta probabilidade de que haja envolvimento pleural por invasão do tumor. E quando você vê um aumento do volume da densidade das partes moles, a gente não está vendo aqui o pulmão contralateral para mostrar para vocês que a densidade contralateral era menor, e o posicionamento da escápula. Então, luxação da escápula. Isso era possível a gente ver em radiologia convencional. Então, esses são sinais inequívocos de que tem invasão da parede. Claro, esse paciente vai fazer estagiamento tomográfico. Eu estou mostrando aqui do ponto de vista histórico, mostrando que na radiologia convencional, se isso aparece no dia a dia para vocês, e vocês têm que laudar essa radiografia, vocês não vão ficar dizendo que ele vai fazer tomografia, então não vou descrever direito. Não, você vai descrever esse espessamento, vai descrever a distribuição costal. Você já vai começar a falar tudo que você pode falar para o médico. Bom, na tomografia e na ressonância você tem critérios para dizer que está ocorrendo invasão da parede. Vamos ver cada um deles. O espessamento focal da pleura, nós já vimos que
não pode ser verdadeiro, a não ser uma coisa absurdamente grande, como a gente viu nesse último exemplo de radiologia convencional. Contato entre a massa e a superfície pleural com mais de 3 centímetros, ou seja, mesmo que você não esteja vendo destruição costal, não esteja vendo densificação da gordura subpleural, não esteja vendo o envolvimento das partes moles regionais, mesmo que você não esteja vendo isso nada disso, se o tumor tiver uma superfície de contato superior a 3 centímetros, existe uma alta probabilidade de existir invasão parietal e você não estar vendo. Então, novamente, você não vai dizer que não tem, você não está vendo, então você vai falar, existe uma aparente integridade costal, regional, a pleura não está espessada, mas a massa mantém um contato com a superfície pleural numa superfície estimada em, vai botar lá, 3,5 centímetros. Tá certo? Então vamos lá, vamos mostrar a imagem que é mais importante. Então esse ângulo obtuso aqui, ó, entre a massa e a pleura, mostrando então que agora a pleura está engordando. Não, se ele estivesse só encostando, o ângulo seria agudo, né? Então há uma reação pleural também. Obviamente nesses momentos você já começa a se perguntar se a gordura subpleural está comprometida. Aqui a gente deu o azar porque está bem no plano da costela, mas aqui no intervalo intercostal existe um apagamento regional da gordura subpleural. Esse paciente, de novo, a gente está num plano muito ingrato. A gente tem que procurar num plano gordura subpleural onde não haja costela para você poder julgar. Né? Ela se interpõe entre a pleura parietal, a visceral e a parietal e a musculatura intercostal interna. Então você tem que enxergar isso aqui. Você enxerga em todo mundo? Não, não enxerga em todo mundo. Eu estou preparando agora os residentes do primeiro ano, me pediram para dar aulas mais básicas para eles, né? De anatomia, lesões fundamentais em radiologia convencional, eu estou preparando. Né? Então, quando eu vou falar da anatomia da pleura, eu mostro isso aqui, mostro vários exemplos em que a gordura subpleural não aparece. Tá certo? Mais uma vez, encostou aqui, mede. Né? Tem que medir sempre. Nesse caso aqui, eu não estou vendo a costela comida, a costela está íntegra, mas essa superfície de contato aqui tem uma extensão superior a 3 centímetros, não importa se eu meço errado ou se eu meço corretamente, uma medida curva. Tá? Minha mão mexe muito no mouse, né? Olha como é que fosse essa minha curva aqui, Deus me livre. Tomara que não seja senil. Bom, de qualquer forma, não houve aqui, nesse caso, muita diferença entre essa medida e a medida retilínea aqui. Mas, de qualquer forma, ambas estão maior que 3 centímetros. A probabilidade de ter invasão parietal é muito grande. Aqui não, aqui eu já tenho, está comendo aqui a cortical interna e grande parte da medular, só tem uma casquinha da cortical externa da costela preservada. E aqui eu já me adianto para mostrar o seguinte, já existe envolvimento extracostal do tumor. Tá certo? Que a gente vê melhor aqui nesse caso aqui. A gente vai aprender que tem invasão mediastinal também, tá? Mas eu quero que vocês vejam aqui a invasão. Olha a amputação aqui costal aqui, ó, a destruição dessa costela aqui na ponta. Então aqui um outro caso em que ocorre isso aqui é muito importante, vocês vão ver isso com frequência. Quando você vai destruindo a costela, você vai carregando restos de costela, de matriz óssea, para a periferia da invasão. Então você olha e fica assim, engraçado, essa invasão calcificou na periferia. Ela não calcificou, ela está empurrando resto ósseo para fora do seu eixo, do seu plano. O PET é muito legal, né? Porque ele na hora que você está fazendo por outro motivo, né? Você está fazendo o PET, não vai pedir um PET para confirmar se tem invasão parietal, mas ele reforça o dado imaginológico que você já tinha na tomografia de que a fixação do radiofármaco ultrapassa o limite costal aqui, né? Ficou bem bonito para mostrar isso. Novamente, uma costela semi-destruída aqui sendo empurrada para fora, bem fora do seu eixo, tá vendo? Quando a gente está com dúvida, a gente às vezes também lança a mão da ressonância. Ela tem realmente mais objetividade em mostrar a invasão da parede torácica, a destruição costal. Ela é muito boa para isso quando houver dúvida, tá? Bom, invasão do mediastino e das estruturas mediastinais nobres. Tem critérios também. Esse número mágico continua existindo. Agora, como existem estruturas tubulares ou arredondadas, como o coração, a aorta, o esôfago, a traqueia, a veia cava, quando você tem um contato do tumor com essas estruturas, e esse contato ele abrange uma circunferência maior do que 90 graus,
mesmo que você não veja indiscutível invasão da lesão, deformidade, tumor para dentro da luz dele, você olha, tem algo distante, tem mais de 90 graus, e eu não estou dizendo que a aorta está invadida, estou dizendo que tem uma superfície de contato maior do que 90 graus. É isso que a gente tem que falar, só isso. Mas, cá entre nós, por que isso é importante? Porque na grande maioria das pessoas, 75% das vezes, isso será verdade. Haverá invasão da aorta mesmo. Tá? Isso é bem bacana, eu não tenho nenhum caso, eu peguei na literatura para mostrar para vocês. Tá? Eu via isso no INCA, mas eu nunca lembrei de gravar, de fazer um acervo das coisas que eu via lá no INCA com frequência. Isso era uma imagem muito bonita, eu vou mostrar para vocês. É o sinal de fluxo da aorta alterado junto à lesão. Apagamento do plano gorduroso entre a massa e a estrutura mediastinal. A gente já vê gordura facilmente na tomografia, mas a ressonância, o sinal da gordura é bem diferente. E quando você faz subtração de gordura, é justamente para você não deixar o sinal da gordura te incomodar. Então, o sinal da gordura é muito fácil de ver. Então, você vê que o tumor está ultrapassando o limite ali e comendo a gordura mediastinal. E quando você tem não é uma deformidade por desvio da traqueia para o outro lado. Não, a traqueia está assimétrica, ela está comida desse lado e desse lado ela está tópica. Ou ela está até com o eixo alterado, mas nitidamente com uma luz diferente ali, irregularmente diferente, assim, de forma assimétrica. Você vê o envolvimento da artéria pulmonar, a artéria pulmonar vira uma linguiça fina, entendeu? Então ela tem um envolvimento circunferencial. Então, são sinais inequívocos de que as estruturas mediastinais nobres estão invadidas. Como os pacientes aqui vão se misturar, eles vão ter vários critérios. A gente vai, à medida que forem aparecendo os casos, a gente vai falando sobre eles. Tá? Querem fazer algum comentário? Ó, naquele slide que mostrou aquilo lá, eu acho que tinha tal coisa. Estou certo ou estou errado? Podem fazer pergunta à vontade. O chato de não ser uma aula interativa aqui online, uma live, é que não tem essa interatividade imediata, mas ela pode existir espontaneamente. E eu vou depois responder para vocês. Pode não ser no online, mas eu respondo depois para vocês. Bom, olha como aqui a linha paratraqueal já está deformada aqui. Ó. Então já se supunha que o tumor que está aqui já tinha uma extensão mediastinal com invasão da traqueia. Esse é outro paciente com uma telectasia, o tumor está aqui, colorido pelo contraste, dá para a gente supor mais ou menos o tamanho deste tumor, o resto tudo é a telectasia. Existe uma fase um pouco mais tardia em que você pode ter um washout do tumor e você tem ainda circulação dentro do parênquima telectasiado. É o contrário, ele fica mais hipodenso do que a telectasia. Tem variações sobre o tema, né? Que depende do grau de estenose da artéria pulmonar que esse paciente tem por invasão, né? Porque se ele tem a telectasia, ele pode ter também o estreitamento da artéria. Então, isso daí varia de pessoa para pessoa, de caso para caso. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, não importa se ele lá embaixo está invadindo o rio, ele está invadindo a traqueia. Isso aqui já é um T4. Se a gente voltar aquele quadrinho, a gente vai ver que isso aqui já é um T4. É muito ruim isso. Olha isso. As reconstruções são muito felizes, né, para mostrar isso. Ó, invasão mediastinal inequívoca. Olha aqui, a superfície de contato com a aorta e a superfície de contato com a cava. Tem que falar quantos graus tem de extensão circunferencial. Esse aqui, não importa, tá deformado. Isso aqui tem invasão mesmo da carina. Olha o envolvimento circunferencial da artéria pulmonar. Então, o bronco já foi para o espaço, a telectasia. Completa, dos lobos superior e inferior. Desvio homolateral do mediastino. Invasão circunferencial da artéria pulmonar. Esse paciente tinha extravasamento de contraste. Ele tinha sangramento. Está vendo esse tubo? Foi feita uma intubação seletiva proposital no bronquiofonte direito para piorar mais ainda a telectasia desse lado e ver se o colapso do pulmão controlava a hemorragia. Uma atitude heróica. Invasão do mediastino posterior e o esôfago foi para o espaço. Esse aqui ainda não botou, mas esse já colocou um catéter enteral aqui para poder se alimentar. Tá certo? Para melhorar a qualidade de vida dele. Cadê a cava? Sobrou um pouquinho dela aqui. Então, não estou nem preocupado com o envolvimento circunferencial de 90 graus. Não, aqui a cava foi para o espaço. É interessante notar que a circulação colateral desse paciente era completamente esdrúxula, né?
muito compensada, a gente não entendeu direito, porque não tem circulação mamária interna exuberante, venosa, mamária externa não existia, não tem escápulo dorsal. Para onde que o sangue estava sendo desviado de tal maneira que a gente não estava enxergando, mas o paciente tinha uma pletória, aliás, provavelmente, justamente porque ele não tinha uma circulação colateral evidente, ele tinha uma jugular enorme, aquela pletória facial, né, típica da lesão de cava superior. Olha esse sinal da cabeleira que eu queria mostrar para vocês. O fluxo aqui, você sensibiliza a hemácia, quando você vai fazer a leitura, ela já passou. Isso responde pelo flovoide, né? Quando você está fazendo uma técnica de black blood, como essa daqui, você, eventualmente, se não fizer uma sincronia com o eletrocardiograma, se você na diástole esse fluxo fica mais lento do que na sístole, ele pode ficar com sinal, o sangue. Então, você fica alternando com luz preta, luz branca, luz preta, luz branca. Então, quando você conjuga com o eletrocardiograma, você faz o trigger, você evita que isso aconteça, você tem exclusivamente black blood. E tem também as técnicas de white blood, que é uma forma diferente, não tem a ver com ciclo cardíaco. Bom, voltando aqui. Ele está preto porque você não está lendo as hemácias, mas as hemácias que estão passando perto dessa parede rígida, invadida, vão ficar com fluxo turbilionário mais lento. Então, eles vão começar a ter sinal. Então, algumas vezes o que vocês vão ver é realmente invasão do tumor aqui. Outras vezes será exclusivamente esse sinal. Não importa. Os dois sinais estão aí presentes mostrando invasão do tumor. Certo? Bom, já que a gente está no universo da ressonância magnética, só lembrar que quando você tem uma telectasia associada ao tumor e você não sabe o que é a telectasia, o que é tumor, mesmo na ressonância, você tem que injetar contraste. Então, um exame sem contraste, como esse aqui, não esclarece muito. Então, eu não sei se está correto dizer que esse envolvimento é isso aqui, ó, 180 graus. Porque eu não sei o que é tumor, o que é a telectasia, o que é mediastino saudável, eu tenho que injetar contraste. Invasão do átrio esquerdo. Comumente, isso pode ser por via direta? Pode ser por via direta, mas comumente é através das veias pulmonares. Tá? Através das veias pulmonares. Esse paciente aqui é questionável. Esse paciente tem uma invasão do mediastino posterior e o contorno é muito regular. Então, existe a possibilidade de ter uma síndrome restritiva diastólica do átrio esquerdo por compressão, mas não por invasão. Mas aqui é inequívoco. Isso aqui está protuindo para dentro da luz do átrio esquerdo através da veia pulmonar. Tá certo? Lesões do diafragma. De novo, eu via muito lá no INCA, eu nunca me preocupei em ficar fazendo slide. Eu disse, bom, tem que mostrar isso aqui na aula. Eu fui catar um trabalho bonito que eu sempre gostei, que é do Lang India, mostrando imagens de carcinosarcoma. Então, não é o do adenocarcinoma do pulmão, mas de qualquer maneira é uma doença maligna pulmonar e que também merece o seu estadiamento e que aqui nitidamente invasão já hepática. Então, obviamente que ela envolveu o diafragma para ela acometer o fígado e comumente era o que a gente via mesmo. Quando a gente via a lesão do diafragma, na verdade a gente estava vendo era invasão hepática por contiguidade. Tá? Está aqui a reconstrução coronal sagital, muito felizes para mostrar a invasão. Metástase hipodensa, né, quase cística, típico de sarcoma, né, escavadas também, metástases escavadas, são eventos imaginológicos bastante característicos de sarcoma metastático. Invasão da coluna vertebral, inclusive do canal vertebral. A tomografia já mostra bem isso, tanto a parte óssea quanto às vezes o componente do tumor em relação à medula, mas é óbvio que a ressonância é mais fiel, mais corretamente empregada para isso. Olha a invasão parietal importante, mas aqui a gente está mostrando a invasão. Ele deixou de ser um T3 e passou a ser um T4. Essas ressonâncias são importantes para mostrar o grau de envolvimento medular, o grau de compressão da medula e orientar a radioterapia focal colimada para destruir o suficiente tumor para diminuir a compressão sem causar radionecrose medular. Tá? Bom, metástases. Quando a gente discutiu o nódulo pulmonar, é fácil achar nódulo, saber se o nódulo é solitário, se o nódulo é múltiplo, naquela primeira aula de nódulo pulmonar.
né, do manejo do nódulo pulmonar. É a mesma coisa aqui. Eu vou empregar as mesmas técnicas, né? E a dificuldade e a facilidade vão ser semelhantes. Tá? Linfonodos também é um capítulo à parte. Esses assuntos todos nós vamos deixar para a próxima aula, porque a gente já se estendeu demais. Então, em breve, eu vou estar gravando aqui a estratégia tomográfica no estadiamento do câncer de pulmão, segunda aula. Muito obrigado pela atenção de vocês. Não esqueçam de colocar as eventuais dúvidas nos comentários, sugestões, querem mandar algum caso interessante. Eu tenho meu e-mail sempre divulgado aqui, para vocês quiserem entrar em contato com e-mail e não através do canal do YouTube. Tá? Tanto faz, do jeito que vocês acharem melhor. Tá bem? Muito obrigado e até a próxima.